Oi, gente, tudo jóia? Então, voltei para falar mais um pouquinho sobre o nosso doce açúcar, né? A Débora Vieira, ela colocou lá nos comentários do Instagram que gostaria de saber um pouco mais da diferença do açúcar demerara, do açúcar orgânico, né? E da relação com o açúcar mascavo, enfim, daqueles todos os açúcares que a gente falou. Como eu havia comentado, o açúcar ele é proveniente de dois meios, né? Da cana-de-açúcar e da beterraba. O açúcar que a gente conhece, que a gente consome no açucareiro, né, no dia a dia, é o da cana-de-açúcar, tá? Então, qual que é a diferença? Não tem diferença, tá? A diferença tá no processo de refinamento do açúcar. O açúcar branquinho, né, que a gente comumente encontra no supermercado, no nosso açucareiro de casa, nos restaurantes, ele é o mais refinado, tá? Ele é aquele usado para você consumir nas bebidas, né, na gastronomia, também é usado o açúcar de confeiteiro, que ele é mais suave ainda, ele é mais cristalizadinho, né, mais refinado, para justamente não ficar empedrado. E o açúcar de confeiteiro também ele utiliza um pouco de amido, justamente para não empedrar, né, para aquele bolo ficar bonito. Agora, o que diferencia, né, o açúcar demerara? Para falar a verdade, o açúcar demerara, ele é consumido na Europa. Ele tem esse nome porque ele é extraído da cana de açúcar, né, que é plantada e cultivada lá, porém em solos de terra vulcânica, nas Ilhas Maurício, se não me engano. Então, por isso, esse nome açúcar demerara, né? É a mesma história da champanhe, né? Só existe champanhe da região de Champagne da França. O resto é prosecco. Então, o açúcar demerara, historicamente, né, falando de composição, ele é cultivado nesse solo. Agora, esse que a gente encontra, né, o açúcar demerara, que ele é um marrom escuro, mas ele não chega a ser o açúcar mascavo, né, e nem o açúcar cristal, ele é uma variação do açúcar cristal, ele tá entre esses dois. Porque o que acontece? O açúcar mascavo, como eu também falei um pouquinho dele antes, ele é o açúcar bruto, tá? Que ele passa por um processo de cristalização, de refino, porém reduzido. Então, essa pegada do saudável é porque nesse açúcar a gente encontra pequenas quantidades de minerais, tá? Que tá na própria cana, que vem da terra, inclusive de alguns insetos. O açúcar bruto, ele é também consumido no resto do mundo. Porém, a legislação americana ela não aconselha a gente a usar. Por quê? Porque existem dejetos de insetos, de animais, tem terra, então isso eles entendem que é prejudicial à nossa saúde, tá? Esse açúcar mascavo bruto, que ele é até consumido em bloco, ele é consumido um pouco na Índia também. Aqui a gente não encontra. O que a gente encontra é o açúcar mascavo, tá? Que muita gente compra nas lojas de produtos naturais. Eu mesmo gosto de fazer receitas, né, com ele, porque ele tem um gosto mais acentuado, lembra um pouco do melado, né? Então é só isso. E aí, saindo do açúcar mascavo, você refinando ainda mais ele, a gente consegue ter o açúcar demerara, tá? O açúcar cristal, que ele não ficou tão refinado quanto esse açúcar de açucareiro, tá? Mas só mais uma dica que eu esqueci de dar no outro vídeo, porque realmente o assunto açúcar ele é amplo, né? Se a gente ficar falando, e a gente pode ficar a tarde inteira aqui batendo papo sobre açúcar. Já é comprovado cientificamente que o consumo em excesso do açúcar causa envelhecimento, ajuda no envelhecimento, né? Não é que causa, ele vai acentuar o envelhecimento. Por quê? Porque além dele ser prejudicial, né, em altas doses de consumo à nossa saúde, ele atrapalha na formação do colágeno, né, que é uma substância que dá a elasticidade à nossa pele. Então, se a gente consome muito açúcar, a gente atrapalha o nosso colágeno. Então, galera, mulherada, né, a galera mais vaidosa, além de se preocupar só com shape, né, com o corpinho bonitinho, com as doses de açúcar no sangue, vale a dica aí, tá? Não vamos consumir muito açúcar, que senão nós vamos envelhecer mais rápido. Que mais? Eu acho que é isso. Também tiveram várias pessoas perguntando com relação às crianças, né, que as crianças não conseguem. Tem algumas que os pais optam, eu acho uma forma muito justa, muito respeitosa,
de criar os seus filhos, não oferecendo logo nos primeiros anos da infância o açúcar, né, e o sal, principalmente também. Porque a criança nasce realmente sem saber o que é açúcar e sal. Mas, ao longo que as nossas crianças vão convivendo com outras crianças, escolas, festinhas, né, não é inevitável ele não cruzar com brigadeiro, com picolé, com algodão doce. Mas enquanto a gente conseguir segurar um pouco esse paladar, eu acho ótimo, tá? Mas aí como é que faz para adoçar o bolo da criança? Como é que faz para fazer, né, alguma coisa diferenciada para que aproxime o doce, né? E aí eu lembro que eu até comentei com um amigo meu que é pai. Falei, tenta adoçar com suco de laranja, né? Tem umas laranjas que são bem doces. Mel, a partir de 1 ou 2 anos a criança também já pode consumir mel. E o açúcar do coco, né? Que também é um açúcar mais natural, assim. Tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais um pouquinho de alguns assuntos sobre o açúcar. Eu também resgatei algumas histórias desse livro aqui, que é ótimo. E, bom, é isso. Muito obrigada. Eu espero que vocês gostem, que vocês tenham mais curiosidade de saber sobre, né, os alimentos, os ingredientes, as matérias-primas que estão aí disponíveis pra gente e a gente às vezes nem sabe usar muito na cozinha, né? A nosso favor, claro. Porque eu acredito que a gente tem tanta, a gente mora no Brasil, né? Aqui tem tudo, aqui dá tudo. Então não tem necessidade de a gente ficar comprando tanto enlatado, tanto engarrafado, tanto plastificado, né? Tem como fazer uma alimentação saudável sem ser radical, né? Sem ser uma coisa difícil de se produzir, mas uma coisa saudável que tá aí, né? Que é só a gente saber interpretar um pouquinho, ler os rótulos e fazer um consumo consciente e inteligente, tá? Olha, eu só queria lembrar o seguinte, eu sou uma culinarista, então eu estudo sobre os alimentos, sobre os ingredientes, faço parceria com alguns nutricionistas e, claro, né, faço muita pesquisa e tento transformar as receitas, tudo que está relacionado à cozinha. Então, é super importante que você consulte um profissional da saúde, um nutricionista, que os seus exames estejam em dia, tá? O que eu faço, ele não substitui e ele também não compete com os nutricionistas. É um trabalho casado, tá? Então, procure sempre um profissional da saúde, vá lá, faça todos os exames, vá nas consultas, tá? E opte por uma vida saudável, porque a gente ganha muito. Valeu, gente. Fico esperando a próxima pergunta, ou sugestão, ou dúvida, ou curiosidade, tá? Beijo. Débora Vieira. Prazer. Obrigada. Viu? E se quiser saber mais de alguma coisa, estamos aí. Beijo.